Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da corrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procurais?" Responderam: "A Jesus Nazareno." Ele disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu," eles recuaram e caíram por terra. De novo, lhes perguntou: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus, o Nazareno." Jesus respondeu: "Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem." Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiaste." Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Paulo. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu?" Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: "É preferível que um só morra pelo povo." Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: "Não pertences também tu aos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não." Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: "Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo,
onde todos os judeus se reúnem. Não falei nada às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra em que. Mas, se falei bem, por que me bates? Então, Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou. E na mesma hora, o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-os vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então, Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isto por ti mesmo? Ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então és rei? Jesus respondeu: tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume de que pela Páscoa
eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram-na na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e um manto vermelho. Pilatos disse-lhes: eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois,
um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E logo saiu sangue e água. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas
um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu, para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que puseram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós nos reunimos nesta tarde para rezarmos este tempo tão importante dentro desta sequência litúrgica que nós estamos vivendo. Rezar a exaltação da cruz neste horário é celebrar os tempos de Jesus. Às 15 horas, ele diz ao Pai, coloca-se diante de Deus, dizendo: tudo está consumado, a oferta foi feita. Se olharmos dentro de toda a realidade proclamada, nós vamos observar que, como na antiga Israel a profecia dizia, tão desfigurado estava, que não dava para reconhecer a sua voz, não dava para reconhecer a sua face, não dava para reconhecer, porque não parecia humano, de tão dolorido que ele estava. Se olharmos para essa realidade de experiência, de fé, podemos dizer que Jesus Cristo suportou as nossas dores. Jesus Cristo suportou o nosso pecado. Não tendo pecado, se fez pecado por nós, por obediência ao Pai. Foi tentado dentro de uma realidade noturna, quase sendo colocado: olha, esquece, você não merece a morte. Mas ele livremente, por amor, abraçou a morte. A gente sabe desta ação porque, primeiramente, Jesus Cristo se deixa entregar, não se coloca em resistência, porque sabe que aquilo que está fazendo é obra do Pai, é vontade do Pai. E esta é a ação importante, fazer a vontade do Pai. Nós também temos que fazer a vontade do Pai, se deixar amar. E a oferta é verdadeira. E aí Jesus Cristo entra nesse mistério de dor e de sofrimento. Uma grande dor apresentada já é na casa de Caifás, aonde, no mais profundo da existência,
ele se coloca como uma pequena ovelha pronta para o matador. Se coloca já naquela expectativa da cruz, do momento da cruz. Assume agora por completo a realidade da vontade de Deus em nós. A outra ação importante é a gente observar que nessa caminhada se revê alguns fatos que são importantes da missão, que não é o fim, mas agora o complemento para algo superior. Se olharmos bem, o primeiro milagre de Jesus se dá numa festa de casamento, se dá ali em Caná. Jesus Cristo, participando daquela realidade, observa que pela intercessão da mãe, falta o vinho, falta a alegria. E Jesus Cristo fala, ainda não chegou a minha hora, não é o meu tempo. Essa celebração, meus irmãos, é o momento de deixarmos de celebrar os sacramentos para contemplar esta realidade de dor. Jesus Cristo traz, naquele primeiro momento, alegria para aquele povo. Agora, ele se coloca pronto para caminhar. E não é mais o milagre da água em vinho, mas é o milagre do sangue em vida. Vou ofertar o meu sangue para você ter vida. Essa foi a ação importante. Por isso que um dos gestos tão importantes que dentro dessa caminhada agora a gente observa é a oferta do corpo. Jesus Cristo é flagelado. Sendo flagelado, digo a vocês, tem mais ou menos umas 32 chicotadas pela cultura judaica. Aumenta-se pela tradição romana. Jesus Cristo suporta essas dores que um homem não suportaria. Numa chicotada dessas, numa ação dessa, um homem não levaria ao fim, morreria na metade. Jesus Cristo suporta o dilacerar a carne nu pela salvação da humanidade. Se a primeira criação se dá pelo barro, a segunda, a verdadeira e única criação vai se dar pelo sangue macerado na carne. Jesus Cristo, assumindo as suas dores, caminha. Antes de caminhar com a sua cruz, ele a beija. Não beija o madeiro da morte, mas beija a árvore da vida. Porque se a primeira árvore da vida, a primeira ação, o homem se deixou corromper pelo pecado e pela morte, nesse madeiro, nessa árvore da vida, ele será o fruto. Então ele beija a sua cruz como um ato de amor. Tudo começa com essa história de amor. O amor do esposo que se entrega à sua esposa, do amor que comunga do seu único mistério. Abraçando a cruz, ele abraça também as nossas enfermidades. E como é propício nesse tempo rezar as nossas enfermidades. Jesus Cristo sofreu todas as nossas dores. As dores que hoje sofremos, Jesus Cristo carregou na cruz. Jesus Cristo assumiu as nossas dores. Jesus Cristo assumiu o nada da humanidade, porque ele deixou-se esvaziar-se de si para que pudéssemos hoje receber a sua graça, a sua misericórdia. Foi um verdadeiro kenosis, essa caminhada para a cruz. Um outro sinal importante dentro desse mistério é a gente observar o encontro com sua mãe. Não foi um encontro de desespero, não foi um encontro de dor, somente dor. Foi um encontro de fortaleza e de unidade. Maria que vence todas as dores. Maria, ela vence o medo, supera a dor e contempla a cruz. Essa é a parte importante. Maria impulsiona Jesus para a frente no mistério de amor. Quase que dizendo, se a gente pudesse colocar algumas palavras nesse momento, diríamos: deixa-me morrer contigo. São Paulo lá na frente vai dizer que completa-se em nós o que faltou no mistério da cruz. O que quer dizer isso? Que a gente possa se tornar um com Cristo nesse mistério. Não somente no mistério para ficar na dor,
mas para ser oferta de purificação e redenção. Maria se torna corredentora do mistério. Outra ação importante, as mulheres choram Jesus. E ele olha para essas mulheres e diz: não chorem por mim, chorem por vocês, chorem pela vossa natureza. Quantas das vezes nós temos que também olhar para a nossa natureza e hoje lembrar que não podemos chorar, o nosso choro não pode ser pelo Cristo homem, mas no Cristo homem enxergar a nossa natureza e assim sim, chorar pela nossa natureza que agora se faz oferta nessa realidade de dor. Jesus caminha, assume o Calvário, é deposto no lenho da cruz, sofre cruz, sofre Cristo. Aquela que o recebe também o seu sangue, recebe também o seu grito, recebe também os seus cravos. Cruz e homem são erguidos, alçados da terra ao céu, para traçar uma única realidade que chamamos de ponte. Os homens do tempo moderno constroem muros. Cristo, com a sua dor, com a sua cruz, fez ponte do céu à terra. Outra ação importante dentro dessa comunhão se dá no parto. O primeiro parto foi feito com amor. Deus fez o amor e transformou do barro o homem. O homem se deixou matar pela sua realidade e pela influência do mal. Instaurou a morte. A mãe de todos os viventes, que dava à luz, foi condenada a viver as dores da sua própria realidade carnal. Agora, encontramos no novo Israel aquela que ainda sente no parto da obediência o Cristo em Belém, numa noite fria, sem luar, e dá à luz a verdadeira luz. Essa luz caminha. E mais uma vez, irmãos e irmãs, nos encontramos nessa noite fria sem luar. E agora acontece um novo parto. Aquela que é corredentora, porque Deus dá a permissão a ela de participar da redenção e da entrega do Filho, escuta do Filho a geração. Aquela que um dia pôde dizer: gerei o Cristo, gerei o Filho, agora recebe a natureza de uma nova criação. É chamada por Deus gerar a humanidade. Quando o próprio Filho na cruz diz: mulher, eis aí teu filho. Ela o recebe. A igreja nasce. E é congregada no sangue e na água que escorre da porta estreita, do lado aberto. E aquele que consegue contemplar entra na verdadeira vida. Por isso que esta liturgia, amigos, esta celebração que nós fazemos, hoje em nenhuma parte, em nenhum lugar da igreja tem missa. Em nenhum lugar tem missa, nem o Papa reza a missa hoje. Porque a missa é a celebração do Deus vivo. E hoje rezamos a morte de Deus. Por isso que agora contemplamos a certeza da nossa realidade humana diante da majestade de Deus, que assumindo a nossa morte, se faz vida por cada um de nós. Que a gente possa hoje contemplar a cruz de nosso Senhor. Daqui a pouquinho nós vamos contemplá-la. Eu te convido a contemplar a cruz de nosso Senhor. Daqui a pouquinho nós vamos viver esse mistério. Mas antes de viver, que a gente possa dizer ao Senhor: me deixe entrar pela porta estreita. Me deixe viver este matrimônio no sabor, aonde o esposo se dá como única oferta à sua esposa. E a sua esposa, abraçando o amor, gera novos filhos, a sua igreja. Que possamos rezar ao Senhor e que nesse tempo de silêncio, nesse pequeno momento de silêncio, que possamos dizer a nosso Senhor: deixai-me entrar pela porta estreita. Logo,
deixai-me morrer contigo. Completa na nossa carne o que faltou no mistério de sua cruz. Que hoje, nesse silêncio, a gente possa lembrar e se unir a tantos irmãos e irmãs que estão vivendo a dor de um tempo, a nossa dor, e que possamos elevar essa dor como única oferta ao mistério de sua cruz. Ele sofreu por nós. Amém.